Então, o primeiro favorito, que foi agora do mês de setembro, em relação a primer, é esse produtinho aqui, que é esse primer mais hidratante da Benefit. Como vocês podem ver, ele é uma super embalagem, tá vendo? Ele tem 44 ml aqui, e vocês podem ver que eu tô quase acabando. Realmente eu gosto bastante desse primer. E eu tenho usado ele com mais frequência para acabar logo, porque já que tá aqui bem no finalzinho, eu acho que mais umas 5, 6 vezes, ou até um pouquinho mais, menos de 10. Menos de 10 maquiagens eu consigo terminar com esse tubinho, então bora lá aplicar ele. Gente, ele é tão grande que, olha, depois que ele vai esvaziando, normalmente eu dobro assim, pra ficar mais fácil pra retirar, senão você fica apertando e o produto não sai. Então, vou aplicar aqui no meu dedo. Normalmente eu pego essa quantidade pra aplicar pelo rosto inteiro. Esse daqui, que é o azulzinho, que ele é mais hidratante, eu gosto de aplicar no rosto inteiro. Agora, aquele outro verdinho, que ele é bem mais mate, aquele dali eu aplico só mesmo onde eu tenho mais poros dilatados. Então, enquanto a pele vai absorvendo aqui o primer, eu já vou mostrar pra vocês qual é a base que eu tenho mais usado nos últimos dias, que é esta daqui da Fenty Beauty. Na verdade, ele é o Skin Tint, super famoso, super conhecido da marca. Inclusive, eu acho que é o primeiro vídeo que eu trago usando o produto. Mas esse aqui, só para vocês terem uma ideia, já é o meu segundo tubinho. E ele deve estar mais ou menos por aqui, abaixo da metade. Eu gosto muito desse Skin Tint porque ele dá cobertura, mas ao mesmo tempo traz aquele aspecto de pele natural. E ele também permite você fazer essa aplicação com a ponta dos dedos, tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Inclusive com a esponjinha você não perde produto, ou perde muito pouco comparado aos outros Skin Tints que são mais diluídos. Esse daqui, ele tem a cobertura na pele, fica o suficiente para você ainda ver a sua pele por baixo, mas dá aquela uniformidade que a gente tanto gosta. Então, só para reforçar, esse aqui é o Skin Tint Easy Drop da Fenty e o meu é na cor 10. Ah, e vale ressaltar também que essa embalagem vem com 32 ml. 2 ml a mais do que a maioria das embalagens de produtos de Skin Tint ou até de base, que vem com 30. São 2 ml, mas ainda é alguma coisa, né? Então, pensa nisso na hora de você gastar seu dinheirinho. Inclusive, ele tem um preço bem razoável, tá? Tanto dentro quanto fora do Brasil, eu já venho pesquisando os preços e as pessoas gostam bastante dos produtos da Fenty porque eles têm preços bem razoáveis quando se trata de maquiagem importada. Além disso, essa embalagem ela é super fácil de manusear, né? É um tubinho simples, a gente tira aqui o produto, aplica direto na pele, sem fazer muita sujeira, sem desperdiçar produto. Eu amo essa embalagem da Fenty. Então, olha, antes de eu aplicar com o pincel, eu já vou passar aqui com o dedo só para vocês começarem a ver como tem cobertura. E com o dedo, a aplicação ela é perfeita também. Você não tem muito problema para espalhar o produto. Ele fica aqui dando cobertura na pele e deixa um acabamento tão bom quanto se você estivesse usando a esponjinha ou o pincel, olha. Mas eu vou usar o pincel só para não fazer muita sujeira com as mãos, que eu tô manuseando aqui os outros produtos e eu não quero sujar as embalagens. Prontinho, Skin Tint aplicado e agora vamos para o corretivo. E como vocês já sabem, eu gosto muito de repetir a marca quando eu estou usando produtos que eles conversam entre si, eu acredito que fica com um acabamento mais uniforme. E daí eu trouxe para vocês esse corretivo aqui da Fenty, que é da linha Pro Filter e ele é na cor 260. E aí o que eu faço? Eu não dei muita cobertura aqui na área dos olhos com o Skin Tint, justamente porque eu viria com o corretivo em seguida. E aí eu gosto de usar o corretivo para dar cobertura naquelas partes em que eu ainda tenho algumas manchinhas, que o Skin Tint principalmente não cobre, mas deixa a pele ainda com um acabamento bem natural. Então eu vou espalhar aqui com o pincel que eu apliquei a base. Na maior parte do rosto eu uso esse mesmo pincel. Quando eu chegar perto dos olhos, aí eu uso um pincel apropriado para os olhos. E eu vejo na internet que tem muita gente que reprova esse corretivo da Fenty. Eu já estou usando aqui o pincel para os olhos. E eu não entendo porque, para mim, ele funciona perfeitamente. Ele é sequinho na medida, não muito seco, não muito molhado, e eu acho que ele dá também uma cobertura incrível. E eu sempre selo com pó, ele não craquela, tem uma cobertura maravilhosa. Eu gosto bastante desse corretivo da Fenty. Não sei porque algumas pessoas não se deram muito bem com ele, mas eu acho que também depende, né, de cada tipo de pele. A minha pele ela é mais puxada para oleosa, então se dá super bem com esses produtos mais sequinhos.
Olha que cobertura bonita desse corretivo. Eu acho que ele dá uma iluminação também na medida certa, cobre bem as olheiras e ainda assim deixa um viço na pele. Pra mim, ele é ótimo. Agora eu vou selar aqui os olhos. Vou deixar aqui ainda molhadinho na parte da bochecha para aplicação do blush. E de pó eu tenho usado bastante esse aqui da Tarte, que é da linha Shape Tape. Ele é translúcido. E ele, olha, vem com uma esponjinha, ótimo, porque já facilita bastante pra gente fazer a aplicação e até poder transportar o produto. Então aqui é uma redinha que a gente tem que pressionar a esponjinha contra essa rede para poder trazer o produto aqui. E desde que eu comprei esse pó, eu venho experimentando ele com mais frequência para ver como que ele fica na minha pele durante o dia. E ele é muito versátil, porque eu consigo aplicar ele aqui na região dos olhos, por ele ser bem fininho, ele sela sem deixar a pele ficar seca e eu consigo usar no restante do rosto também. Mas por enquanto eu vou aplicar só aqui, porque como eu disse, eu quero a pele ainda molhadinha para poder receber o blush. E o corretivo da Fenty, inclusive, ele é um pouco mais grudinho, que eu sinto que onde eu passei ele, ainda tá aqui, olha, bem grudinho. Secou, mas ele ainda tá assim, olha, com esse grudinho, que ajuda bastante para fixar o próximo produto que a gente vai colocar, que inclusive já está aqui nas minhas mãos. É essa paletinha aqui da Benefit. Eu comprei essa paletinha no final do ano passado. E ela é super versátil, eu tenho usado ela bastante porque eu já tenho 3 produtos num lugar só, me ajuda muito na hora de correr, se eu tiver que fazer alguma coisa rápida, eu consigo usar só essa paleta. Então a gente vê que aqui tem o blush terra, também tem um contorno Hoola e por último aqui também a gente tem o iluminador Cookie. Então não todas as vezes eu vou aplicar iluminador, às vezes eu quero uma make bem clean, bem básica e aí eu não passo iluminador, mas se eu quiser tá aqui. Então eu vou começar aqui com o blush. Inclusive, parece até que eu nunca usei essa paleta. Mas não, gente, é porque basta pouco produto mesmo. E agora eu vou começar aqui com um blush. E ele é um blush bem pigmentado. O que eu gosto dele é que eu consigo esfumar ele bem. E se eu não quiser usar o contorno, ele dá essa marcada aqui que substitui bem. Tá vendo? Só com blush a pele já fica super linda. Mas eu vou aplicar aqui um pouquinho do contorno só pra gente continuar usando essa paletinha. E eu gosto de trazer um pouquinho aqui pra pálpebra superior e fazer esse efeito aqui como se tivesse tudo bronzeado, entende? Trago um pouquinho aqui pra testa também. E agora eu vou usar o iluminador. Gente, esse iluminador aqui, ele é super power, tá? Tem que ter um cuidado enorme pra você não exagerar. Se você quiser exagerar também, a opção é sua. Mas se você não tiver na intenção de brilhar, como esse iluminador consegue deixar a sua pele brilhar, aí você tem que ter todo o cuidado do mundo. Olha isso, gente. Olha esse brilho. Esse iluminador, ele é lindo. Ele é um dos meus favoritos, se não for o favorito. Um pouquinho aqui no nariz, um pouquinho aqui nesse ossinho. Prontinho, essa foi a paleta que eu mais usei mês passado e que eu estou ainda apaixonada por ela. Aproveitei já para selar o restante da pele com esse pó que eu já mostrei para vocês e também fiz a sobrancelha, preenchi com produtos que não são novidade aqui, então só por isso eu já fiz, que é essa duplinha aqui da Benefit, o lápis Precisely My Brow Pencil na cor número 4 e o gelzinho de sobrancelha, o 24 Brow Setter. Agora vamos para os olhos. Eu trouxe uma paleta que eu tenho usado mais por ela ser super versátil. É esta daqui, da Tarte. Ela é uma paleta que ela não ocupa muito espaço, vocês conseguem ver. Ela é pequena, mas não tão pequena assim, porque ela traz 6 cores maravilhosas, gente. Olhem essas cores. Eu vou até fazer um swatch aqui para vocês verem. Então, vejam aqui o que eu tô querendo dizer para vocês, gente. Olhem essas cores. Olha que coisas lindas. A gente consegue ver aqui, olha, esses 3 primeiros são essas 3 cores aqui de baixo. E aqui depois, em seguida, essas outras 3 cores, vocês conseguem ver que são essas mais pigmentadas aqui em cima. Então, vocês conseguem imaginar quantos looks maravilhosos a gente é capaz de fazer só com uma paletinha de 6 cores. Então, foi isso que me chamou a atenção nessa paleta e eu não me arrependi de ter comprado de jeito nenhum. Por isso, eu tenho colocado ela em uso com bastante frequência, porque se eu quiser um look mais pesado, eu consigo. Se eu quiser um look mais leve, também consigo. E ela não pesa, eu consigo usar o espelhinho dela sem precisar fazer muito esforço. Enfim, essa paleta ela é maravilhosa. Então, só para mostrar para vocês de novo, olha aqui
A capinha, que coisa mais fofa. Super feminina, né? Eu achei um arraso essa paleta, gente. Então, vambora se aventurar, tá? Então, hoje eu vou usar essa sombra verde que eu estava alucinada para começar a usar. Então, eu vou usar um pincel bem firme para pegar o produto e depositar. Eu vou colocar essa cor no cantinho externo e no cantinho interno também. Vou fazer o pontinho de luz no meio para ver se rola. Apliquei assim, gente, parece que vai dar tudo errado, né? Mas confia que vai dar certo. Agora eu vou começar a esfumar essas bordinhas, mas eu vou pegar uma corzinha para fazer esse esfumado. E aí eu vou usar essa cor aqui, que aí eu vou fazer esse esfumado, dando também já um marronzinho aqui para dar profundidade. Então, gente, eu comecei a esfumar aqui esse olho e só para vocês poderem ver a diferença que já dá comparado a esse olho que eu ainda não esfumei. E daí a gente vê que o segredo é paciência. A gente tem que fazer esse esfumado com movimentos circulares. É importante pegar também o pincel correto. Então, a gente pega um que seja mais fofinho e com cerdas mais longas para a gente poder ter esse detalhe aqui do esfumado. Então, já percebam aqui a diferença, tá vendo? Então, olha só a diferença desse olho para esse, sem esfumar. Que legal, né? É muito interessante a gente perceber a diferença que faz, ter paciência, usar o pincel correto e você consegue chegar nesse resultado. Também é importante lembrar, gente, que não é para usar o mesmo pincel que vocês usaram para descarregar o produto na sua pálpebra, porque senão aí caga tudo. Aí você vai estar tentando esfumar com um pincel que tá cheio de produto pigmentado. E aí já era, gente. Aí é lavar o rosto e começar tudo de novo, tá? Prontinho, esfumado finalizado nos dois olhos. Agora vamos para o brilho, gente. A gente vai fazer o pontinho de luz aqui no meio. E eu vou usar essa daqui, óbvio, né? Que é a sombra que tem mais brilho, que tem mais intensidade. E vamos ver no que vai dar. Então, eu vou pegar assim com o dedo, que a primeira aplicação é sempre assim que a gente faz. E olha que coisa linda. Eu acho que super combinaram essas cores, né? Fora que essas sombras aqui da Tarte, elas são muito macias, gente. Eu tenho que ser até delicada na hora de esfregar o dedo assim, senão eu acabo tirando o produto e amassando ele mesmo aqui dentro do pano. Mas não dá vontade de parar. É tão macia e tão linda essa cor. Olha isso. Ainda tem aqui no meu dedo, mas agora a gente vai usar o pincel para poder unir e deixar isso aqui mais harmônico. Eu volto com aquele pincel bem fofinho e aí, olha, eu vou só nas bordinhas para fazer com que esse brilho converse com a outra sombra que já estava aqui. Prontinho, olha esse ponto de luz, que lindo que ficou, né, gente? Eu amei. Prontinho, fiz um olho super marcado hoje, né? Mas é só para mostrar para vocês que essa paleta, ela super funciona para as duas ocasiões, tá? Como os marrons mais leves, mais suaves, a gente está sempre fazendo, decidi hoje fazer essa cor aqui só pra gente testar e ver a performance da sombra, como ela esfuma, como ela é macia, e de fato não decepcionou, é exatamente o que eu esperava da Tarte. Agora eu vou usar um lápis preto só aqui na linha d'água, porque eu acho que tá pedindo. E quando eu quero usar um lápis preto, o que eu tenho usado é esse aqui da Too Faced, que é o Killer Liner. E ele, gente, é super macio, super pigmentado. Tanto que, mesmo quando eu tô tirando a make, e eu passo, inclusive, um óleo bifásico da La Roche pra tirar a maquiagem dos olhos, que tira tudo, no dia seguinte, eu ainda tenho o resquício do lápis aqui pra tirar. Se eu dormir, no dia seguinte, quando eu acordo, eu tô com um resquício de lápis mesmo achando que eu já tirei tudo. Esse lápis, ele é magnífico. Então, para não correr o risco de mexer aqui na base, no corretivo, apesar de já estar selado, eu gosto de usar o pincel do pó, porque vem de uma forma bem suave, bem gentil, e aplico assim. Eu tô olhando aqui na outra câmera, mas, gente, eu vou olhar no espelho para eu não errar, tá? E aí, vocês vão ver eu fazendo aqui. Aí eu pego, passo assim, bem na linha d'água. Olha que diferença que já dá de um olho pro outro, né? Vou passar agora nesse daqui. Prontinho, lápis já aplicado e ele é super macio, gente. Eu só tive que dar uma aquecidinha aqui na mão, vocês estão vendo? E até por conta da temperatura aqui, que nunca tá quente, então entre um uso e outro tem que dar uma aquecidinha assim na mão, mas depois, em seguida, ele já desliza, descarrega produto e fica assim. Ele não borra, tá? Ele não é aquele tipo de lápis que vai ficar escorrendo durante o dia e acaba deixando você igual um panda. Não. O que eu falei sobre no dia seguinte eu ainda ter ele é porque a pigmentação dele é tão forte que o removedor de maquiagem de olhos, ele tira boa parte. Então eu acredito que deve ficar um pouco do pigmento ainda do lápis na linha d'água
e aí você acaba tirando só depois. Agora, de máscara, é uma máscara que eu sempre fui apaixonada. Às vezes eu deixo ela um pouquinho de lado, mas aí eu lembro o quanto ela é boa e volto a usar, gente. É o caso dessa daqui, que é a máscara da Too Faced, a super conhecida Better Than Sex. E, gente, ela é aquela máscara que não decepciona. Você pode levar para qualquer ocasião. Você usa essa máscara e os seus cílios ficam simplesmente lindos. Eu acho que é a combinação da fórmula junto com o pincel, porque esse aplicador aqui, ele dá um efeito nos cílios que dá mais volume. Meus cílios são muito ralinhos, né? É muito difícil eu conseguir fazer eles ficarem volumosos e alongados, mas essa máscara consegue fazer esse efeito. Prontinho, máscara aplicada nos cílios superiores e inferiores. Então, só para lembrar, foi essa daqui, da Too Faced, Better Than Sex, super querida, super vendida, e ela será sempre lembrada na minha coleção. Agora vamos para os lábios. O que eu tenho usado mais são batons que não são exatamente líquidos, mas que eu uso com pincel e que deixam um acabamento mais mate nos lábios. E aí eu trouxe esses 3 batons aqui da Estée Lauder. São 3 cores bem diferentes, mas mais puxadas para o vermelho mesmo, onde eu consigo esse acabamento, tá? Para essa make, eu fiquei em dúvida se eu usaria ou esse aqui. Esse aqui é mais puxado pro marrom e esse aqui é um pouquinho mais aberto. Eu vou tentar esse aqui, vamos ver, tomara que dê certo. Esse aqui eu sei que de fato vai dar certo, mas eu queria mostrar esse tom aqui pra vocês, que também fica muito bonito nos lábios. Ó, o aplicador dele é assim, ele parece ser bem sequinho, mas o bom dele é que quando você passa, você consegue fazer as bordinhas sem muito trabalho, porque ele não traz muito produto e não fica aquela coisa difícil de você fazer, principalmente aqui o arco do cupido, porque tem pincéis de batom líquido que trazem muito produto e a gente fica com muita dificuldade de fazer essa bordinha. Eu, principalmente, preciso de muita concentração se estiver trazendo muito produto na ponta. Mas esse aqui não, eu não tenho esse problema e ele deixa um acabamento mate bem lindo. Eu vou terminar aqui para mostrar para vocês. Prontinho, batom aplicado, e vocês conseguem perceber que ele deixa a boca parecendo um veludo? É isso que realmente me chama atenção nesses 3 batons, né? E aí, na verdade, só vai depender de qual deles vai combinar melhor com a make. Esse daqui ficou até bem aceso, porque os olhos estão muito marcados. Mas eu queria trazer essa cor para vocês verem que, de fato, deixa os lábios muito confortáveis. Não sinto que eu tô usando um batom, porque ele não traz aquele grudinho, né? Que normalmente os batons líquidos, os glosses, eles trazem. Deixa a boca confortável, mas ao mesmo tempo traz pigmentação. Então, eu sou apaixonada por essa coleção aqui da Estée Lauder e eu tenho usado bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje com os produtinhos que eu mais usei no mês de setembro. Tentei fazer coisas diferentes aqui para que vocês também curtissem o vídeo junto comigo. E coloque aqui seu comentário, me diga o que você achou. Se vocês se inspiraram, se tem algum produto aqui que vocês já têm. Eu gosto de ler os comentários, gosto de interagir, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like se você esqueceu. Também se inscreve se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês agora no domingo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau!